Hoje com o pastor Joseph Prince. Na semana passada oramos pelo óleo que você trouxe. E olha, o óleo é somente o óleo, mas é o que simboliza. O óleo representa muito. Você não tira o óleo de uma planta de oliveira. Você pega a semente e esmaga, como a palavra Getsemane, onde Jesus foi esmagado e suou sangue. Então a semente de azeitona é esmagada até fluir óleo dela. E assim se faz o azeite de oliva. Jesus teve que ser esmagado. A Bíblia diz o seguinte: onde está a palavra ferido não é uma palavra muito boa. Ferido pode ser até algo superficial, mas a palavra ferido no hebraico é na verdade esmagado. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Da mesma forma as uvas. Naqueles dias, você não tem como pegar 1 litro de vinho de uma videira, mas você pega as uvas e pisa nelas. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi pisado, porque ele carregou os nossos pecados. Amém? E também para o trigo. O trigo tem que ser moído, tem que ser peneirado. A massa deve ser amassada e depois esticada de novo e depois amassada de novo. Foi o que aconteceu com Jesus. Certo, antes da cruz ele foi açoitado, também ferido, e tudo porque ele carregava os nossos pecados. Amém? Nós merecíamos isso, mas ele tomou o nosso lugar. Amém? Você o ama, e naquela cruz ele se tornou pecado com o nosso pecado, para que nos tornemos justos com a sua justiça. Que transferência divina maravilhosa. Como nós o amamos. É o nosso Salvador. E toda a igreja diga: amém. E neste ano, o ano do tempo e do espaço, sabe, nós agradecemos a Deus porque o Senhor Jesus, no seu primeiro milagre, ele transformou água em vinho, demonstrando que ele é o Senhor do tempo. Amém. Sabe quantos anos demora para ter um bom vinho? Tem que esperar primeiro a videira produzir uvas. Muitos anos. Foi a primeira mensagem deste ano. Eu falei sobre isso nas 3 primeiras semanas deste ano, quando eu falei sobre o Senhor do tempo e do espaço. E o segundo milagre foi um milagre sobre o espaço. Ele falou uma palavra e bem longe, muitas milhas, o filho de um homem foi curado. Amém? E demonstrou que ele é o Senhor do tempo e espaço. E o que o diabo está fazendo agora mesmo, até para nós, aqui no nosso país e também no mundo inteiro, ele quer diminuir o espaço. Ele quer restringir o tempo. Percebeu isso? E a Bíblia nos fala de câmaras que nós falamos no começo deste ano. O Templo de Salomão tinha 3 câmaras ao lado, e as câmaras do primeiro andar era o lugar onde eles guardavam o grão, o mosto e o azeite. Temos uma figura ali, o grão, o mosto e o óleo. Ali é o primeiro andar. E eu, na verdade, nunca poderia imaginar naquela época que nós talvez vamos até usar estas câmaras rapidamente, ok? Na primeira parte do ano, porque o grão e o vinho foram usados no ano passado. Falo do mover de Deus nesta igreja, no nosso ministério. Lembra o ano passado? Eu lancei um livro sobre comer para obter saúde, sobre o grão e o vinho. O pão e o vinho, certo? E olha, o homem não pode planejar isso. Só o Senhor sabia. Amém? E nós falamos muito sobre a Santa Ceia no ano passado. E muitos testemunhos nós recebemos disso. E neste ano temos o grão e o vinho e também o óleo. Tudo isso está no primeiro andar e parece que a provisão do primeiro andar é para a primeira parte do ano. Só o Senhor sabia os tipos de desafios que nós teríamos no começo deste ano. E sobre este vírus, a resposta é o grão, o óleo e o vinho. Posso ouvir um amém? E agora chegamos na parte do óleo. E o Senhor disse para mim: filho, eu já providenciei tudo antes do problema acontecer. Antes deste problema, a provisão já estava lá na câmara número 1, o primeiro andar. O grão, o vinho e o óleo, e era onde colocavam os dízimos. Certo, do grão, do vinho e do óleo. No segundo andar, era o lugar de descanso dos sacerdotes. Isso vai acontecer no final deste ano. Vamos ter acesso a esta câmara. Estou falando espiritualmente em termos de tudo que o Senhor está fazendo neste ministério e que o Senhor está fazendo por nós. Então, no final do ano, vamos para a câmara mais larga, a câmara que está em cima. O primeiro andar era de 5 côvados, o segundo andar de 6 côvados e o terceiro tem o número perfeito, 7 côvados. O espaço aumenta para nós. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Como o Egito, a palavra Egito em hebraico, Mitzrayim, quer dizer dupla restrição ou estreiteza, é um lugar estreito.
certo? Uma estreiteza de espaço, aperto, estresse. Amém? Mas Deus quer nos tirar do Egito. Amém? O terceiro andar tinha isso, que é o ouro, os tesouros, e eu acho, provavelmente no final do ano vai ter uma crise mundial. E na verdade já está acontecendo, certo? Mas vamos ter provisão na casa de Deus. Vamos ter provisões nas câmaras. E vamos ter acesso a isso. Quem pensaria que essas 3 câmaras estaria falando deste ano? E as 3 primeiras mensagens que preguei em janeiro, você ouviu? Nessas 3 primeiras mensagens eu falei sobre Joel 2. Vamos ler Joel 2? E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Olha isso, e fará a chuva descer no primeiro mês, a temporã e a seródia. Você sabia que em Israel está tendo um recorde de chuva? Nunca choveu tanto. Então, primeiro o Israel natural e depois o Israel espiritual. É sempre assim, primeiro o natural, depois o espiritual. Amém? Nós vamos ser não somente um tipo de lago, mas um canal. Rios de bênçãos vão fluir de você. Glória a Deus. Amém? Amém? E a chuva seródia. E Joel 2 então diz, o que acontece depois da chuva? O verso diz, as eiras se encherão de trigo ou grão, e os lagares transbordarão de vinho novo e de óleo. Então temos trigo, vinho novo e óleo. Ok? Trigo, vinho novo e óleo. E mais uma vez o grão, o vinho novo é a Santa Ceia, e o óleo é a unção do Espírito Santo. E o que acontece depois disso? Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Vamos ver o gafanhoto? A locusta, o pulgão e a lagarta. E eu quero te dizer que antes do diabo fazer tudo isso, Deus já nos dava a resposta. E eu estive pregando sobre isso nas 3 primeiras semanas, sobre o gafanhoto, e Deus vai restaurar os anos que o gafanhoto comeu. Não só vai restaurar para você, amém? Algo que você perdeu, mas também os anos. Imagine anos no plural, os anos que o gafanhoto comeu. Deus vai restaurar para você. Você vai ser forte de novo. Vai ser jovem de novo. Amém? Você vai ter vigor e energia de novo. Glória a Deus. Aleluia. Restituí-vos-ei os anos que o gafanhoto comeu. E nós sabemos muito bem, eu já falei sobre isto, que antes que o diabo faça algo, Deus age, mas o mundo olha, e até mesmo os crentes ficam olhando para o que o diabo está fazendo, porque o diabo usa os 5 sentidos. A visão, a audição, o tato, é o que o diabo usa. É isso que o diabo usa, porque ele opera sempre na dimensão dos sentidos. A Bíblia diz, andamos por fé e não por vista. Por isso, o nosso caminhar com Deus é um caminhar pela fé. Por isso você pensa, sentimentos parecem mais reais, pastor. Não, não. Tudo que você vê aqui nesta plataforma, essa tela, tudo que você vê é temporário, estabelecendo. Pare e pense nisso um pouco. Tudo que você não pode ver é eterno. Amém? A Bíblia diz que o que você não vê é eterno. Deus é eterno. E Deus é muito mais real do que qualquer sentimento. Amém? Os anjos são eternos. O seu espírito é eterno, o seu corpo não é. E é por isso que quando Jesus voltar, todos nós vamos ter um novo corpo. Posso ouvir um amém? Então, o Senhor quer que olhemos mais para a dimensão do eterno do que a dimensão física. Por quê? O físico pode até te desencorajar, e o diabo faz muita coisa no físico, mas nós precisamos entender que, na verdade, o diabo sempre corre atrás, Deus não corre atrás. Deus inicia, o diabo reage. Deus inicia, o diabo reage. Deus enviou Moisés para tirar o povo de Israel de Mitzraim, o lugar de duplo estresse, de duplo aperto e também de opressão, um lugar de tormento e um lugar de escravidão. Deus queria libertá-los e enviou o libertador. E tudo quieto. O que Deus faz é no silêncio, mas silêncio não quer dizer fraco. Silêncio muitas vezes é poderoso. Silêncio muitas vezes é saudável. O seu coração bate o tempo todo e você não ouve. Se você ouvir o seu coração bater na cabeça, você fica com dor de cabeça. Você não tem que ouvir isso. Você não tem que ouvir o seu intestino trabalhar, os seus pulmões trabalhando, o seu fígado trabalhando, tudo trabalhando. Se você ouvir, tem algo de errado. As coisas mais poderosas de Deus foram no silêncio mais poderosas. O sol é tão poderoso e se põe em silêncio. Quando falamos a noite vai cair, não quer dizer BUM! A noite caiu. Não é isso, graças a Deus. Mas as coisas de Deus são quietas, mas poderosas. Amém. Silenciosas, mas maravilhosas. Amém. Mas as coisas do diabo
são barulhentas e bem visíveis, e um dos problemas que temos com o medo, este medo que está sendo causado, é porque a mídia, no mundo inteiro, vive usando a expressão vírus mortal. Vírus assassino, ouviu isso? Mas isso não quer dizer que estamos no final do tempo. Amém? Porque depois disso vão ter outras coisas. A Bíblia fala no plural, pestilências. Amém? Grandes terremotos, plural. E sabemos que esses sinais vão aumentar no final do tempo. Mas Deus não envia isso, Ele só está falando o que vai acontecer. E o diabo está correndo atrás, ele está com tanto medo. Quando Deus enviou Jesus, foi uma noite quieta, uma noite santa. Ninguém ficou sabendo que o Messias tão esperado, o Filho de Deus, tinha vindo. Aquele que mataria o dragão vermelho, o que esmagaria a cabeça da serpente, veio. Amém. O prometido, a primeira profecia que Deus falou no Jardim do Éden, depois que Adão caiu, foi: ele esmagará a cabeça da serpente. Ele disse a Satanás: vai esmagar sua cabeça. Você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar sua cabeça. Amém. E na noite em que aquele bebê nasceu, estava tudo quieto. Como o orvalho que cai bem de manhã cedo quando estamos dormindo. Ninguém ouve, é tão quieto. Mas o orvalho cai. E a Bíblia diz que o maná caía sobre o orvalho. Jesus veio assim, no silêncio. Amém? Mas o diabo sabia sobre isso. O mundo não sabia, Belém não sabia. Mas quando o diabo reagiu como? Com a morte de todos os bebês em Belém com a idade de 2 anos para baixo. Isso é visível. Isso é barulhento. Dava para ouvir o choro das mães e tudo mais. Essa foi a reação do diabo, porque ele sempre corre atrás. Se você olha para este vírus, você vai ver que tem uma inteligência maligna atrás disso. E tem até uma tendência de atacar cristãos. Não tenha medo. Amém? Mas te fala sobre algo que Deus tem feito aos crentes neste ano. Deus deve ter liberado algo poderoso para a igreja. Um novo tipo de unção nova. Amém? Para curar. Amém? Para produzir milagres. Amém? Para produzir sinais e maravilhas que glorificam ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que mostra que Ele está voltando. Amém? E os nossos sinais, os nossos vírus, amém, é de cura. E nós somos contagiosos, como o Senhor Jesus. E olha, este vírus me faz lembrar de como era no tempo de Jesus para os leprosos. Se alguém fosse diagnosticado com lepra, quem ficasse perto da pessoa tinha que entrar na quarentena por um tempo para ver se tinha pegado a lepra. E não só isso, mas até os leprosos tinham que ir para longe, numa colônia de leprosos, certo? Longe de todo mundo. Mas quando Jesus foi até o leproso, e o leproso disse: Senhor, se tu queres, tu podes me fazer limpo. E a primeira coisa: este é o nosso Senhor Jesus, ele é tão lindo. O leproso disse: fala uma palavra, tu podes me purificar. Não disse: me toca. Mas Jesus tocou nele. Eu disse: Jesus tocou nele. Não sabemos quanto tempo ele não sentiu o toque humano. Estava longe dos seus filhos. Eu fiz esse vídeo. Tinha saudade da sua família. Não só a sua família, mas ninguém queria tocar nele. Jesus tocou nele. Amém? E olha isso. Jesus não pegou o que o leproso tinha. Ele pegou o que Jesus tinha. E por isso eu acho que Deus deve ter liberado uma grande unção de cura na igreja. Amém? Se você não sabe aquilo que Deus está fazendo na sua vida, olha para onde o diabo está atacando. Se está atacando o seu corpo, talvez Deus liberou uma nova unção de cura e saúde, renovando a sua mocidade e a sua força. Glória a Deus, Deus é tão bom. Ok, vamos ao assunto hoje, glória a Deus. Vamos voltar ao Templo de Salomão, porque existe algo ali poderoso. Temos já falado sobre a história do Templo de Salomão e falamos sobre o prédio e o seu significado, e é o que Deus tem para nós neste ano. Amém? Você não se alegra que temos a palavra de Deus para hoje? As histórias que estão no Antigo Testamento, amém, não somente foram colocadas ali só para dar conteúdo. Estão lá para a palavra de hoje. Quando o Espírito unge, o Espírito Santo era simbolizado pelo óleo. Quando ele unge, isso é uma palavra para hoje. Como se Deus dissesse: é a minha palavra para você hoje. Tem muitas vozes no mundo inteiro, mas precisamos da voz de Deus. Posso ouvir um amém? Na semana passada você trouxe o óleo, certo? Você trouxe o óleo e nós oramos por ele, e agora é óleo ungido pelo Espírito Santo. Amém? E eu estava orando pelos
frasco de óleo que você trouxe, para que o óleo se tornasse óleo ungido, mas não fique olhando para o óleo, olhe sempre para Jesus. Amém, o óleo é só um símbolo. Glória a Deus. Mas algo acontece com o óleo, sabe? Quando nós oramos, se torna destruidor de jugo. Amém, removedor de doenças, provedor de proteção, ungido pelo Espírito Santo. E por isso eu chamei 4 pastores para orarem comigo aqui. O pastor Mark estava aqui no último culto. E então fizemos a mesma coisa. Como nos outros cultos nós oramos, para que Deus ungisse o seu óleo de unção. E tinha uma irmã aqui na frente que estava segurando o óleo. Ela estava com frasco. Ela estava segurando aquele frasco. E eu disse que agora, depois que nós oramos, aquele óleo se tornou óleo da unção. Amém. E você pode usar, use agora mesmo. Todo culto eu disse, comece a usar agora e você pode colocar na sua orelha aqui, irmã, se você fez a sua maquiagem e você ficou bonita e não quer estragar aquilo. Em vez da testa, coloca na orelha. Foi isso que fizeram quando ungiu o sacerdote e o leproso no livro de Levítico. Então pode ungir a sua orelha, amém? E quando eu disse use, começamos a usá-lo. Aconteceu um barulho de um grito muito alto aqui nessa seção da frente. E todo mundo parou e eu disse, não se preocupem, isso é normal. Viu quando o grito veio? Não foi antes de orarmos, não foi durante a oração, mas quando eu disse use. E então eu falei para os pastores irem lá e orarem por ela. E eles então fizeram isso e oraram por ela. E eu não vou mostrar para você o vídeo porque eu não creio em fazer isso. A cura mostramos, mas no caso de demônios, nós não gostamos de mostrar, para respeitarmos a pessoa. Eu não gosto daqueles casos de libertação que você vê no YouTube. Eu não gosto nada daquilo. Nós devemos respeitar essas pessoas. Mas olha, eles oraram pela irmã e então ela foi liberta. E quando o demônio saiu, houve um cheiro ruim que encheu todo lugar. Quando ele saiu, ela quase vomitou e o demônio saiu e foi um cheiro terrível. E nós cremos que Deus vai restaurar completamente esta irmã, amém? Glória ao nome de Jesus. Olha, se você não crê no poder que existe neste óleo da unção, os demônios creem. Se você não crê, eles creem. Eles sabem que é algo poderoso. E nós temos um novo testemunho aqui que nós recebemos nesta semana. Olha, este testemunho veio recentemente. Esse irmão disse que mora fora já há 2 décadas. E há 3 anos atrás voltei para cá e desde então tive problemas para dormir. Também sofri com dor de cabeça e tonteiras que eram piores de manhã. Uma das razões por que eu leio esses testemunhos é que quando você vê o que Deus fez pelos outros, você crê que Ele vai fazer por você. Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que fez por Ele vai fazer por você, amém? Os sintomas pareciam ser resultados da minha pressão alta, que os médicos falaram que era hipertensão muito alta. Tem histórico na minha família de pressão alta, hipertensão, mas minha saúde sempre foi boa, porque eu sempre exercito e também cuido da minha dieta e tento sempre me relaxar e desfrutar de um momento com Deus. Mas nos últimos 3 anos, o desafio aumentou, para mim com intensidade maior e ataques frequentes na saúde e na minha carreira. Seguindo os ensinamentos do pastor Joseph Prince, minha esposa e eu participamos da Santa Ceia diariamente, declarando que somos a justiça de Deus em Cristo. Mas os sintomas continuaram e eu fiquei muito frustrado. Quando o pastor Prince falou sobre o poder do óleo da unção e orou sobre o óleo que a congregação trouxe para o culto de domingo, foi no último domingo, eu senti a fé nascer no meu coração. Naquela noite, quando voltamos da igreja, a minha esposa colocou o óleo da unção numa toalha e colocou dentro do meu travesseiro. Eu nem dei bola para aquilo. E eu fui dormir. No próximo dia, acordei me sentindo renovado e miraculosamente livre de dor de cabeça e tonteira. Eu também dormi bem melhor nos próximos dias. Glória a Deus, os sintomas que me atacaram durante 3 anos foram embora. Agora eu coloco o óleo da unção na minha cabeça toda manhã antes de ir para o trabalho. Eu aguardo muitos dias de saúde e plenitude, porque agora descansamos em Cristo e na sua obra concluída. E toda a igreja diga: amém, amém, amém. Mais um? Você quer mais um? A Bíblia diz que uma boa notícia fortalece os ossos. Amém. Você vai ficar mais forte. Sabe, quando alguém fica mais velho, eu fiquei pensando porque eu tenho alguém da minha família que, quando eu era pequeno, pensava que era um gigante. Sabe, e eu cresci e ele encolheu.
É lógico que tem coisas como a osteoporose que faz os ossos encolherem, se não exercitar e não fizer nada. Mas olha isso. A Bíblia diz, e tem muitos versos no livro de Provérbios, que fala quando você faz isso, os seus ossos fortalecem. E uma das coisas é uma boa notícia faz os ossos fortes. Esse testemunho também é recente de um doutor. Eu trabalho como dentista. 2 semanas atrás eu fui informado pela minha equipe que a água estava vazando em uma das unidades. Mesmo ficando preocupado, eu achei melhor completar o trabalho que eu estava fazendo em um paciente. A água pode esperar. Vou consertar essa boca. Imediatamente, me lembrei da pregação do pastor Prince sobre o Salmo 91. Bem baixinho eu declarei o verso 7 naquela hora. Que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando acabei aquele procedimento, eu corri para poder olhar. Fiquei maravilhado. Parece que o vizinho foi inundado com uma chuva. Partes do teto dele caíram e o carpete ficou cheio de água até uns 2 centímetros de altura. Não tão alto. E ele continua dizendo que aparentemente uma construção estava sendo feita em um dos apartamentos que fica em cima da nossa clínica, e isso fez com que um dos canos quebrasse. A equipe de manutenção do prédio saiu a todo vapor. Estavam desesperados porque parecia que ia demorar semanas para consertar aquilo, porque estava destruindo os negócios. Eu voltei para a minha clínica, peguei uma escada para checar o teto e fui olhar. E para minha surpresa, o teto estava seco. Levantei o piso para ver os canos, e onde tinha fios elétricos também não tinha nada de água. Quando a manutenção veio checar a nossa unidade, não acreditaram que a nossa clínica não foi afetada, porque todas as unidades no mesmo andar tinham o mesmo teto e o mesmo piso. Eu falei para eles que era a graça de Deus, e dei graças a Deus. Lembro que ele disse enquanto ele estava... 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém? Glória a Deus, aleluia! Quem pode falar isso? Eu sei que meu filho sabe da resposta, ele vai gritar se ele ouvir isso. Quem é o filho de eu falei. Quem é o filho de Salomão? Roboão! Alguém no primeiro culto falou Davi. Não! Salomão era filho de Davi. Ok? Ele era Roboão, que era filho de Salomão. E ele foi um bom rei, ele subiu ao trono quando tinha 16 anos. E ele foi bom por um tempo. Amém? Mas ele começou a ouvir os conselhos dos jovens da sua idade. E ele rejeitou o conselho e a sabedoria dos conselheiros mais velhos. Na multidão de conselheiros da sabedoria, a Bíblia diz, os conselheiros que serviam seu pai, que ouviram a sabedoria do seu pai, ele os rejeitou, e como resultado, o reino foi dividido em 2, e é por isso que tem o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, de Judá. E nos seus dias foi dividido. É o que divide a igreja. E então, mais tarde, ele se arrependeu e andou com Deus. Por alguns anos. Mas mais tarde ele abandonou o Senhor, Roboão. Ele abandonou o Senhor e Deus enviou um profeta. E o profeta falou isso a Roboão. Porque você me abandonou, eu te entregarei nas mãos do rei do Egito, Sisaque. E a Bíblia diz que no 5º ano, ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Olha, este rei do Egito, Mitzraim, o lugar do duplo estresse, certo? O lugar onde o diabo quer confinar o seu espaço, confinar a sua influência, acabar com a sua influência, restringir seu movimento, certo? Isso que quer dizer Egito, ok? Sisaque, que nome muito feio. Sisaque, quem coloca este nome? Amém? Sisaque. Se quiser colocar o nome no seu filho, tudo bem. O nome é Sisaque, rei do Egito. Ele se levantou contra Roboão, filho de Salomão. A Bíblia diz que foi no 5º ano. E olha o que ele fez. Foi algo terrível. Foi muito triste, especialmente para nós, porque vemos os tesouros que nós descrevemos nas figuras do Templo de Salomão. Você viu no desenho das câmeras. Olha o que aconteceu. No próximo verso diz, e tomou os tesouros da casa do Senhor e o tesouro da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito.
Esses escudos de ouro, Salomão fez 300 deles. 300 é o número de vitória na Bíblia. E cada um deles era de 3 a 4 libras. Escute, libras de ouro colocadas no escudo. Era pesado. Eram 300 escudos. Escudos de ouro, e este rei, Sisaque, levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E o rei Roboão fez escudos de bronze no lugar deles. Por que fez de bronze? Porque bronze e ouro, quando você olha para o escudo de ouro e o escudo de bronze, eles se parecem. Eles brilham do mesmo jeito. Era algo que brilhava muito mesmo. E temos até um desenho dos escudos. O da esquerda é feito de ouro. O da direita é feito de bronze. Mas, para quem não sabe, se eu falasse que, na verdade, o escudo da direita é o escudo de ouro, diriam sim. Se não tivesse nada para comparar. Então aquele inimigo levou os escudos de ouro e Roboão os repôs com o escudo de bronze. Ok? Vamos ler mais? E o rei Roboão, para viver de aparências. Às vezes fazemos isso. Nós vivemos de aparências. Não importa quem nós somos, é mais importante aparentar ser algo. E não é muito importante que algo aconteceu e nós temos que lidar com isso. É muito mais importante a impressão que nós damos. Olha o que o rei Roboão fez. Toda vez que ele ia ao templo, olha o que acontecia. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam. O escudo de bronze. Então, quando ele ia à casa do Senhor, e eles batiam os tambores e tudo mais, tum, dum, dum, e todos os 300 soldados carregavam o quê? O escudo de bronze ou de ouro? Bronze. Mas a aparência era como de ouro, brilhava. Todos pensavam que era o de ouro. Eu vou falar sobre o significado disso e como se aplica a nós hoje. E depois de tudo isso, os colocavam na casa dos guardas. Amém? Ele vivia de aparência. Você está entendendo? O inimigo veio e tomou os escudos de ouro. E o escudo é símbolo do quê? Proteção. Muito bem. Mais uma vez, escudo é um símbolo é símbolo da proteção para o povo de Deus de todos os ataques do inimigo. Agora, existe um antitipo no Novo Testamento do escudo, que nós falamos e é encontrado na armadura de Deus, em Efésios 6. E aqui fala do escudo, sobretudo, tome o escudo da fé, com o qual podereis apagar quantos? Todos os dardos inflamados do maligno. Amém? A Bíblia diz que com o escudo da fé você vai apagar, não 80% nem 90%, mas todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então precisamos estudar mais sobre esse escudo. E olha bem, no grego, a palavra fé ali é precedida pelo artigo definido. É tomando sobretudo o escudo da fé. Isso está na tradução de Young's, tomando o escudo da fé. Quando a Bíblia usa o artigo definido para a fé, não é somente fé para cura, fé para milagre, fé para Deus fazer isso, ou aquela fé que confia em Deus. Mas escute bem isso, a fé quer dizer a justiça pela fé. É a justiça pela fé. Mais uma vez, quando tem um artigo definido antes da fé, a fé é sempre o quê? A justiça pela fé. Como Judas disse, queridos irmãos, lutem, pelejem pela fé uma vez dada aos santos. Amém. Eu acho que quando Judas estava escrevendo essa carta, muitos já tinham esquecido sobre a justiça pela fé. Tinham voltado para a justiça pelas obras, se colocando sob a lei. Amém. Justiça própria. Confiando em si mesmo. Amém. Olhando para si mesmo, confiando em si mesmo, e por isso não havia poder, por isso não havia proteção. Eu quero dizer algo para você agora. Ouro, escute isso, ouro, na Bíblia sempre simboliza a justiça divina. A justiça divina. Prata. Vamos lá, igreja, você sabe. Prata. Redenção, eu me orgulho desta igreja, aleluia. Amém. Quem é o pastor dessa igreja? Será que ele é um cara bom? Se ele pedir demissão, eu vou assumir o seu lugar, amém? Mais uma vez, prata é símbolo de redenção, amém? E os filhos de Israel pagavam a metade de um ciclo de prata como sinal de redenção, amém? E a prata é redenção e a palavra para dinheiro no Antigo Testamento é kesef, que é prata. Amém?
o cobre, o bronze, por isso tinha o altar de bronze, onde os animais eram colocados, o julgamento caía sobre eles, é o altar de bronze. Bronze é símbolo de julgamento. A cruz, como o altar de bronze tem 4 cantos, a cruz também tinha 4 pontas. Amém. É por isso que nós falamos que o bronze é símbolo de julgamento. A igreja já desistiu da justiça divina, por isso não há mais proteção, e substituíram isso por uma justiça que tem julgamento nela. Quer dizer, a própria justiça. A justiça própria. Você está me ouvindo? Quero te falar algo sobre os evangelhos. A essência dos evangelhos é a dádiva da justiça de Deus. A lei era Deus exigindo a justiça do homem. Deus dizia, faça o seu melhor para ser justo, mas Deus sabia que ele não podia. Mas o homem é tão orgulhoso. Somos seres orgulhosos. Não sabemos que não podemos. Nós não saberíamos. Então Deus nos deu a lei primeiro, porque se Deus tivesse dado a graça primeiro, nós não entenderíamos nada. Nós não valorizaríamos a graça e daríamos glória a Deus. Daríamos glórias a nós mesmos, porque não saberíamos da maldade do nosso coração. Não roubarás. O que é isso? Amém? Deus teve que dar os mandamentos primeiro. Você está ouvindo, igreja? Então Deus deu a lei, e a lei é sobre exigência de um Deus santo. A lei diz não pode, e o homem não podia. No Monte Sião, Deus deu o Espírito. E a graça não é Deus exigindo mais, mas é Deus provendo. Deus provendo. E até agora nas nossas vidas, não vivemos pensando nas exigências, mas vivemos pensando na provisão. E bendito é o ministério, bendita é a igreja, bendito é o pastor, bendita a multidão, bendito o grupo, bendita a célula, bendita a igreja, que tem constantemente alguém falando do que Deus já providenciou para eles. Ficar no púlpito e abrir a sua boca e exigir e falar ao povo do que eles devem fazer, o que eles têm que fazer, dar para eles regras e regulamentos, é muito fácil, não precisa do Espírito Santo para isso. Mas ficar no púlpito e falar da beleza do nosso Senhor Jesus Cristo e glorificar a Ele, falando do que Ele fez e como Ele proveu para nós. Você tem que ter um entendimento daquilo que Ele proveu para nós. Você tem que saber quem Ele é. Você deve saber como Ele é maravilhoso. Você tem que saber daquilo que você tem no mundo invisível, no mundo eterno. Aleluia! Amém? E trazer isso então para o povo, quando na verdade todas essas bênçãos que Ele já nos concedeu, não podemos colocar em palavras. É necessário o Espírito Santo para até mesmo declarar isso, para pronunciar, proclamar e pregar isso. E todo domingo eu não acho que eu sou capaz. Eu tenho que me prostrar, não só porque a igreja é tão... vem! Vocês gostam de uma revelação, não é? Vocês querem uma revelação fresca, o que Deus está falando comigo agora. E eu te digo isso. Você pode citar o Salmo 91, você pode tomar Santa Ceia e aplicar o óleo, mas se você fizer de uma forma para ficar bem com Deus, você caiu da graça. Isso é religiosidade, isso é que a religião ensina. Mas se você fizer antes de orar, antes de tomar Santa Ceia, com a sensação de que você é a justiça de Deus em Cristo, quando fizer, vai ter poder. Sabe, as pessoas vão a Deus dessa forma. Às vezes vão para Deus com medo e eles têm uma certa sensação da santidade de Deus, isso é bom. E também a majestade de Deus e a sua maravilha e o ser poderoso que Ele é. E você vai a Deus, mas Ele é seu Pai. Amém? Mas você sabe que Ele é santo. E se for a Ele e ficar pensando, eu errei, pequei recentemente, pensar, sabe, eu não fiz o suficiente, eu não evitei aquilo, eu não fiz o que era bom, está andando para trás. Percebeu? E o que você faz para compensar? Você tenta fazer algo. Você tenta fazer algo muito bom, mas a razão por que você está fazendo aquilo não é porque o seu coração está desejando, mas você está fazendo isso somente para cobrir aquela falha que você acha que cometeu. E aos olhos das pessoas é uma coisa boa, mas aos olhos de Deus é uma obra morta. Olha, até com o avanço da tecnologia de informação, agora temos a inteligência artificial para fazer coisas por nós, mas essa inteligência pode criar uma máquina e fazer funcionar de forma brilhante, até mesmo dirigir um carro. Mas, com todo o avanço na área da ciência, não podem produzir vida.
Não podem nem produzir uma fruta de verdade. Pode ser algo artificial, mas não natural. Porque fruta vem de Deus. Fruta é resultado de vida. Inteligência artificial não é vida. E talvez, como fala no livro do Apocalipse, o anticristo vai ter uma besta e nós não sabemos se essa besta é isso. Mas dá poder para ele. Mas nós não sabemos disso. Alguns estudiosos estão falando que é inteligência artificial e tudo mais. Mas o que eu estou falando com você agora é isso. O homem, com toda a sua inteligência, não pode produzir vida. Posso ouvir um amém? Então, Jesus morreu na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira. Espera, vou fazer de novo. Porque Deus amou. Tem uma palavra ali que diz tal. De tal maneira. Isso fala de intensidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou isso para um fariseu que foi a ele à noite porque não queria ser visto publicamente durante o dia para ver Jesus. Jesus falou para ele: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E por quê? Porque ele fez isso por nós. 2 Coríntios 5, 21 fala isso. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. Não somente não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado. E nele não havia pecado. Deus fez aquele que não conheceu o pecado se tornar pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha isso, igreja. Jesus, que não conheceu o pecado, se tornou nosso pecado na cruz. Transferência. Deus transferiu nossos pecados a ele. Nós, que não conhecíamos a justiça, nos tornamos justos com a justiça de Deus em Cristo. Estou certo? E Deus falou comigo: filho, se é assim, por que o meu povo ainda aceita a culpa? Olha, escute bem isso. Se Jesus levou sua culpa na cruz, você recebe a sua justiça. Se ele tomou sua maldição, o que você recebe? Suas bênçãos. Se ele levou sua culpa e você se sente culpado, na essência, se sentindo culpado e se permitindo se sentir culpado e olhar para si mesmo assim e tentar reprimir essa culpa, fazendo coisas que acha que é certo para agradar a Deus, você na verdade está piorando o problema, você está se colocando numa posição mentirosa. Essa não é a sua posição e o Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade. Ele não pode testificar uma mentira. E se você se sente culpado, você ora, você se sente culpado e não recebe resposta. Parece que Deus não ouve e o céu é de bronze, parece que ele não está te ouvindo. Você toma posse da cura, você se unge com óleo e participa da Santa Ceia. Mas não há nenhum milagre. Por quê? Porque você está num fundamento falso. Se ele levou sua culpa, você leva sua justiça. E agradeça a Deus por isso. Porque antes de existir enfermidade, antes de existir um coronavírus, antes de existir morte, o pecado veio. Tudo isso é o que o pecado traz ao mundo. Eu não estou dizendo que os nossos pecados estão trazendo isso. O pecado de Adão trouxe tudo isso. Mas fomos gerados em pecado. Mas você precisa saber que Deus já lidou com esse problema do pecado. Sim. Como ele resolveu isso? Um dos maiores pensador grego de todo o tempo, era Sócrates. Não jogador brasileiro. Ok? E Sócrates falava com Platão um dia. Olha o que ele disse. Talvez isso foi 500 antes de Cristo, quando ele conversou com Platão. Sócrates disse: talvez a divindade possa perdoar pecados. Mas não vejo como. Olha, o seu problema não é este. Se Deus é justo, ele tem que punir o mal. Mas se ele ama o homem e o homem cometeu o mal, como ele pode abençoar o homem, amar o homem e ainda punir o mal? Esta é a maravilhosa sabedoria do nosso Deus. A cruz. A cruz é a resposta. E por isso a Bíblia não diz que Deus é misericordioso em perdoar os nossos pecados, mas diz que Deus é justo em nos fazer justos. Por quê? Porque naquela cruz, Cristo, que não conheceu o pecado, se tornou pecado com o seu pecado. Para que você, que não conhecia a justiça, se tornasse a justiça de Deus nele.
Como se ensoberbecer com o dom da justiça? Mas, quando você produz a sua própria justiça, você se ensoberbece. E você menospreza as outras pessoas. Você acha que é um santarrão e fica separado dizendo, não, vem aqui, eu sou mais santo do que você. É assim que essa atitude vem, por causa da justiça própria. Não há pecado maior do que a justiça própria. É a mãe de todos os pecados. Então a igreja basicamente permitiu que o inimigo entrasse e roubasse os escudos de ouro. O escudo que os protege, que é a justiça divina. Olha isso, olha bem, o nome Sisac. Em hebraico, sabe o que é? Sisac? Quer dizer, escreva isso, escreve. Eu vou colocar esse nome no meu filho. Ok, não faça isso. Não faça isso, ok? Que nome é este, querido? Ok, ok. Cobiçoso de linho fino. Cobiçoso de linho fino, isso é muito interessante. Certo, se olhar o nome, Sisac quer dizer cobiçoso de linho fino. Sabe o que o linho fino representa na Bíblia? A justiça! Você vai ver no Apocalipse. Linho fino é a justiça dos santos. Amém? Cobiçoso de linho fino, o diabo quer destruir a sua consciência de justiça. Ele não pode destruir a justiça. Sua justiça é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele não pode te fazer injusto. Amém? Nenhum pecado hoje pode te fazer injusto. Amém? Como Jesus tocava o leproso, e a lepra é um símbolo do pecado no Antigo Testamento. Jesus tocava o leproso, a lepra morria. Jesus não. Mostra que Jesus é maior do que a lepra. Amém? Jesus é maior do que o pecado. Quando você tem Jesus na sua vida, nenhum pecado pode te vencer. Nenhum pecado pode remover Jesus do trono da sua vida. Amém? Se o diabo pudesse remover a sua justiça diante de Deus, amém? Que é um dom, ele teria então que fazer algo. Ele teria que remover Jesus do trono. Porque Jesus, assentado à destra de Deus, é a sua justiça hoje. Sua justiça não pode ser anulada, não pode ser removida nem tocada, porque é um homem à direita de Deus Pai, que é a sua justiça. Você está ouvindo? O que o diabo pode fazer? Sisac quer dizer cobiçoso de linho fino. Ele quer isso. A única coisa que ele faz é, eu tenho que remover da consciência a sua justiça. Ele não pode remover a justiça, não pode desfazer o fato que você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, nasceu de novo. Pode viver como um diabo. Mas eu creio que os que nasceram de novo não vivem como o diabo. Só estou exagerando para provar para você uma coisa. Um tipo de hipérbole. Escute isso. Você é salvo e é salvo para sempre. Amém. Mas você vai perder aquilo que está nas câmaras, todas as bênçãos e a boa vida que Deus tem para você. O que você acha que é uma boa vida? Ah, se eu ficar famoso, Pastor Prince, quero ser famoso. Fale com quem já é famoso. O que você quer? Mais uma estátua? O que você quer? Eu quero dinheiro! Olha para aqueles que têm tanto dinheiro no mundo agora, olha para eles. Eles estão falando no seu coração, não tem mais nada. Acho que eu vou tentar ajudar o aquecimento global e, sabe, vou investir em alguma causa, tentando encontrar o propósito da vida. Amém! O que você acha? Até as pessoas muito ricas também divorciam. E Deus te deu um relacionamento tão lindo para viver junto, envelhecer junto. Amém? Depois ficar novo de novo, sabe? Gostou dessa ideia? Mas, olha bem, se sentem sós, apagam as luzes e nem conseguem dormir. Podem ser bilionários, confia em mim. Não conseguem nem dormir. Não pode comprar o sono. Ah, eu posso, eu compro o remédio para dormir. E ainda vai ter problemas. Vai dormir por um tempo e não é dormir, você vai apagar. Você apaga, não dorme. E depois você acorda e se sente cansado. E depois que você usa por um tempo, você se acostuma e tem que encontrar uma mais forte. Não se compra sono. Compra uma casa, uma grande casa, mas não compra uma família, um lar, amor. Não, não estou dizendo que Deus não quer que você prospere. Estou dizendo o que é a vida. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Amém? Vida abundante.
Glória a Deus, glória a Deus. Olha, quero falar sobre algo que é um pouco triste o que eu vou falar, porque eu estava lendo isso uns dias atrás e não sabia que ia pregar sobre isso. Sabe, mas eu estava falando com o meu amigo em Israel sobre uma poesia que eu vou falar para você, que está na Bíblia. E meu amigo disse, sabe, ele é israelita, ele mora em Jerusalém e disse, eu falava com ele sobre como ele também é um pastor judeu, e eu falava com ele sobre como homens maiores do que nós caíram. Por isso dependemos sempre da graça de Deus e continuarmos pequenos, aos nossos olhos, sermos mansos e humildes. É assim que o orvalho sempre cai sobre a grama lá embaixo. Fica lá embaixo, você vai receber o orvalho sempre. A água sempre vai para um lugar mais baixo. Se humilhe, Deus dá graça ao humilde. Amém? Seja humilde. E você vai crescer, e muito. Amém? Então eu estava falando sobre esta linda canção que eu estava lendo, e ele me disse, sabe de algo? Todo garoto judeu, todo menino tem que memorizar isso. Eu memorizei isso na escola. Então ele citou toda aquela canção. E eu quero te mostrar essa linda canção. Uma canção que Davi espontaneamente escreveu do seu espírito, mas é uma canção triste. É chamada a Canção do Arco. E aconteceu logo depois que seu melhor amigo, amigo de aliança, Jonatas, e o pai de Jonatas, o rei Saul, morreram no monte Gilboa, mortos pelos filisteus. E Davi declarou essas palavras. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, e continua dizendo com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá a canção do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher, há ornamentos de Israel, nos teus altos foi ferido. Como caíram os poderosos. Em hebraico, poderosos é Gibrim. Como os heróis caíram. Ele chamou até mesmo Saul, que o perseguia. Sabe, o perseguia e queria matá-lo, não permitindo que ele descansasse. O caçava até no deserto, querendo matar Davi. Ele o chamou de um grande herói. De fato, essa canção está elogiando não somente Jonatas, mas também a Saul. Amém, que se fez inimigo de Davi. E também nós temos pessoas que se levantam contra nós, que não concordam conosco. Nós os perdoamos e falamos bem deles? Amém. E esta frase, como os heróis caíram, nessa canção se repete 3 vezes. E as crianças em Israel tinham que memorizar isso. E tem algo aqui que precisamos ver. Olha isso. Não noticieis em Gate, uma cidade dos filisteus. Não publiqueis nas ruas de Ascalon, outra cidade. Para que não se alegrem as filhas dos filisteus. Para que não saltem de contentamento as filhas dos circuncisos. Vós montes de Gilboa. E nós já fomos aos montes de Gilboa, os pastores. Nós estivemos no topo da montanha. E essa montanha foi onde Saul e Jonatas morreram. Foi nessa montanha, veja. Era um lugar importante. Qualquer exército, até mesmo Sansum, o livro de guerra. Sansuzu. É como a rua, sabe? Ah, esquece isso. É como aquele nome lindo, Sisaque. Ele falou naquele livro sobre guerra. Ele disse que sempre que um exército coloca como prioridade conquistar uma montanha, ele vence a guerra. A montanha traz uma grande vantagem. E foi nesse lugar de vantagem que o rei Saul e Jonatas morreram. O que era para ser uma vantagem se virou contra eles. Por quê? Porque o rei Saul se virou contra Deus. Quando começou a perseguir Davi. Amém. E ele morreu. Como ele morreu foi terrível. Uma flecha o atingiu. Mas ele não morreu. E ele se lançou sobre a sua espada. E ainda não morreu. Continuou vivo. Passou por ali um amalequita. Diga amalequita. Olha, não era uma mala pequena. Mas olha, amal em hebraico, escute isso, quer dizer trabalhar debaixo de dor e de estresse. Amal. Amal não é só trabalho, escute isso. Amal é trabalho duro. Um trabalho pesado. Você pode até trabalhar e trabalhar duro, mas tem vida. Você trabalha e à noite você está cansado, mas satisfeito. Amém? Mas sem trabalho que é estressante. Esse tipo de trabalho que é pesado. É chamado amal. E Deus falou para o rei Saul, destrua os amalequitas. Ele não quis. E olha aí,
Uma amalequita passou por ali enquanto ele estava morrendo, e ele perguntou, quem é você? De onde você é? Sou amalequita. Ele disse, eu ainda estou vivo, me mata. Ele poupou uma amalequita que o matou. Foi uma amalequita que o matou. Esse amalequita pegou a coroa do rei Saul e também o seu bracelete e saiu correndo para falar a Davi, Davi, o seu inimigo morreu. Aleluia! Aqui está sua coroa e o seu bracelete. E Davi disse, como assim? Como você pôde estender tua mão contra o ungido do Senhor? Olha para isso e olha para nós. Como há um contraste. Davi viveu no Antigo Testamento. Como ele perdoou. Amém? Quão grande era o coração de Davi. Amém? Ele falou para o seu soldado, mate-o e mataram a amalequita. É uma figura disso. Se você não parar com esse trabalho estressante de tentar agradar a Deus, de tentar ficar bem com Deus. Não, descanse. Deus se agrada de ti. Você é a justiça de Deus em Cristo. Se não acreditar nisso, não vai se interessar em conhecer mais de Deus. Você vai ver Deus um Deus distante e também um Deus irado. E não é assim, Ele é seu Pai. Está ouvindo, igreja? E vemos mais algo aqui. Aqui diz, vós montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós. Davi disse, amaldiçoando os montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas. Pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Antes de analisar essa última frase, quero falar isso, para terminarmos. Esses montes de Gilboa, nós fomos lá e tem uma parte desses montes, eu creio que foi o lugar onde Saul e Jonatas morreram, lá em Israel, e até hoje nada cresce lá. É completamente seco. Ok? Olha isso. Não faça agora, mas pesquise os 10 lugares mais quentes do planeta Terra. Um deles é esse lugar. Ok? Tafis Evir, que é no Vale de Bechem. E este vale está bem perto do Monte de Gilboa. Amém? Certo? E bem ali é o lugar mais quente de todo Israel. Por quê? Davi amaldiçoou o monte dizendo, porque Saul e Jonatas caíram aqui, que não caia orvalho e nem chuva até hoje. Aquela área, de alguma forma, não recebe a chuva e o orvalho sobre ela. É o lugar mais quente de todo Israel. E olha isso. Pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Olha, somos justos pela fé, amém, igreja? E olha isso, o óleo vem sobre a nossa declaração. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Não é só uma questão de aplicar o óleo, igreja, mas temos que estar estabelecidos na justiça. E quando você faz isso, nenhuma arma forjada contra vós prosperará, Isaías 54. Deus não prometeu que nenhuma arma seria forjada contra você. Deus não prometeu que você não receberia nenhum tipo de vírus, certo? Deus nunca disse isso. Mas o que ele disse para o seu povo foi, nenhuma arma forjada será forjada, nenhuma arma forjada contra vós prosperará. É o que Deus prometeu. Deus nunca prometeu, sabe, que você nunca terá nenhum sintoma no seu corpo, mas se o sintoma foi criado no seu corpo pelo diabo, isso não vai ficar ali. Está ali, mas vai ser transformado em saúde como um testemunho para a sua glória. Nunca vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. E toda língua que se levanta contra você, falada ou escrita, você vai julgar. É o que diz. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Viu a justiça que vem de mim? Quanto mais você declara, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Não tem que se preocupar com os críticos. Deus vai cuidar deles. Não se preocupe com as armas forjadas. Não vão prosperar contra você. Deus não falou que não seria forjada? Deus prometeu que não vai prosperar contra você. Nenhuma arma. Amém? Mas olha, é para quem? Leia o verso todo. A justiça que vem de mim. É para aqueles que reconhecem, Senhor, tu és a minha justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém?
E quando você faz o bem, não é para se tornar justo, mas é porque flui. É algo que você quer fazer, porque você já é justo. Mas quando você tenta se tornar justo, está dizendo que não é. E quando diz que não é, está negando aquilo que Jesus fez na cruz. E o Espírito Santo não testifica isso. Porque agora você não está na verdade. Você entendeu isso? Por isso alguns oram, Deus, Deus me ouve. Tu estás tão longe, por que não me respondes? Parece que Deus está tão longe. Mas pastor, Deus não responde essa oração? Por causa da sua misericórdia, ele responde sim. Mas não é a oração que o agrada. Qual a oração que o agrada? Oração de família. Meu filho não pode vir a mim e dizer, Abba, ele me chama de Abba, ok? Abba, Abba, pode me dar um copinho de leite? É só isso que eu quero. Ele não faz isso. Olha, e se você está perto, assistindo isso, o que você vai pensar disso? Vai achar que eu sou bom? Você vai pensar, esse pai deve ser um carrasco ou tem alguma coisa errada aí. Abba. E eu então vou pentear meu cabelo? Não. O que você acha? E às vezes, alguns fazem isso com Deus. Imagina dizer, antes de orar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Toma posição. Agora, isso é verdade. Você reconheceu a verdade. E está dizendo, é porque Jesus se tornou meu pecado. Eu tomo posição. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. O Espírito Santo testifica isso. E as bênçãos do justo são suas. Por exemplo, no livro de Provérbios, diz a bênção está na cabeça do justo. Você diz, sou eu. Você lê, a semente, os seus filhos, do justo, são libertas. Você diz, sou eu. Você não vai pensar que é para o pastor Henry. Sim, o pastor Henry é justo em Cristo. Você não vai pensar, é para ele, é para alguns poucos, é para os pastores, para aqueles que vão no estudo bíblico. Não, é para todos nós que somos justos em Cristo. Quando você lê como em Tiago, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você diz, a minha oração é eficaz. Mas olha isso. Tem um mundo religioso cristão que vai se levantar contra você. Vão se levantar contra isso. Por quê? Porque confiam em si mesmos. Dizem sim, mas. Sim, mas. E o que fala aquele verso? E as obras? Isso. Antes de falar disso, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. É o dom da justiça para reinarmos em vida. E o diabo tem medo disso. Vamos ler Romanos 4,13 rapidamente. Olha isso. Aqui diz que Deus prometeu a Abraão que ele seria herdeiro do mundo. E para ser herdeiro do mundo não pode estar doente, estar quebrado, sempre deprimido mentalmente. Certo? Estou certo. Então, para Deus cumprir essa promessa de sermos herdeiros do mundo, ele tem que nos fazer prosperar, nos abençoar e nos manter em paz e nos dar sabedoria e uma intimidade com ele, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, o escudo de bronze. A lei, você faz o certo, é abençoado. Faz o errado, o bronze vem sobre você, o julgamento vem sobre você. Não é pela lei, mas a igreja sempre ensina que é pela lei. Não, essa promessa de ser herdeiro do mundo foi feita a Abraão e a sua posteridade. Você é a posteridade de Abraão porque está em Cristo. A Bíblia diz em Gálatas, se você é semente de Abraão, você está em Cristo. Amém. Você é semente de Abraão. Aleluia. Essa promessa é nossa, mas não é pela lei. É pelo escudo de ouro. É pela justiça da fé. Amém. Você entendeu isso? Vamos terminar voltando à canção e terminamos. Como se o escudo não fora ungido naqueles dias, antes de ir à batalha, sabe o que faziam? Na noite anterior ungiam com óleo o escudo. Por que faziam isso? Quando ungia o escudo, algo acontecia com o couro, aquilo o comprimia, ficava apertado e lubrificava. Quando lubrificava e o inimigo atirava uma flecha, aquilo batia no escudo e saía. Mas se fosse velho e não estivesse ungido com óleo, o que acontece é que ficava grudada e queimava. Você ouviu? E Saul morreu como se o seu escudo não tivesse sido ungido com óleo. Por que ele não ungiu com óleo na noite anterior? Vou te falar. Ele foi para a feiticeira. Ele foi consultar uma feiticeira. E tem um verso em Isaías 24, rapidamente. Diz isso. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova?
E o que subir da cova, o lá surpreenderá. Tudo começa quando ouvimos a voz de temor, responder, reagir ao medo. Olha, se você ficar em casa por alguma razão, tudo bem, mas não reaja com medo, filho de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo. E a Bíblia diz que o justo é ousado como um leão. É você, o justo, ousado como um leão. Amém? Eu tive um sonho e eu vi essa criatura grande. Foi terrível. Talvez foi quando eu assistia o Ultraman. Sabe? Era grande e se levantava contra mim. E eu me lembro que no meu sonho eu pensei que era Golias. Era grande. E então algo veio sobre mim. Eu fiquei irado com aquela criatura. Queria me intimidar, mas eu fiquei irado e eu disse: eu não vou reagir com medo. E de repente, no meu sonho, eu fiquei cheio de ousadia e corri em direção a ele. Eu corri sabendo no meu coração que ele não me tocaria. E quando eu corri em direção a ele, ele ficava com medo. E ficava com mais medo. Era maior do que eu, mas ficava com medo. E eu cheguei perto dele e puf, desapareceu. E eu tinha certeza no meu sonho que se eu corresse, ele ficaria maior. Mas olha bem isso, era Deus me dizendo: filho, sabe, olha para Davi. Lembra Davi? Davi correu para Golias. E nos filmes sobre Davi e Golias, mostra Davi com uma funda bem assim. Não foi assim? Leia a Bíblia. Davi correu na direção de Golias. Ele correu na direção do medo. Ele correu na direção do problema. Ele correu na direção do gigante. E o gigante caiu. Voltemos à canção e vamos terminar. O senhor falou que ia terminar, pastor. Esquece isso. O escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Ok? Olha o verso anterior. O que ele fazia na noite anterior? Ele consultou uma bruxa. Ele consultou uma feiticeira. Filho de Deus, não ouça a ensinamentos da nova era. Não ouça a pessoas que falam coisas sempre botando medo. É sempre medo, mas pastor Prince, o que ela falou aconteceu. E era tudo mal, certo? O que eles falam que vai acontecer é sempre mal, não é isso? Se você não jogar isso aqui ou não fizer aquilo, se não der dinheiro para alguém, então algo vai acontecer. É sempre mal. Uma certa feiticeira profetizou que JFK Kennedy morreria. Seria assassinado. E quando aconteceu, ela ficou famosa. Ok? Como explicar isso, pastor Prince? É muito simples. O diabo profetiza os planos dele mesmo. O crente tem que amarrar isso em nome de Jesus. Amém? Você está ouvindo, igreja? Amém? A profecia de Deus é para edificar, consolar e exortar. Não para pôr medo. E o diabo pode até mesmo falar coisas da sua família, porque ele sabe de tudo isso. Você tem um tio assim, é verdade? Espírito familiar. Amarre isso em nome de Jesus. Amém. Não há profecia como a profecia de Deus. Glória a Deus. Agora sim eu vou terminar. Olha, tudo isso foi muito bom, não foi? É. Tudo isso foi muito bom. O aumento dos pulmões no ano do tempo e do espaço. O que Davi fazia na noite anterior, quando Saul estava consultando uma feiticeira? A feiticeira falou isso. Boa notícia, ela disse: você vai morrer. Foi o que ela disse. Brilhante. O que Davi fazia? A Bíblia diz que os seus homens queriam apedrejá-lo, porque perderam as esposas e crianças, e eles culparam a Davi por isso. Mas Davi não culpou ninguém, ele se ajoelhou e buscou o Senhor. E a Bíblia diz que ele cantou ao Senhor. Nós sabemos porque o Salmos fala disso. Ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Deus mandou Davi perseguir o inimigo. E Davi recuperou todas as crianças e toda a família. Isso na noite anterior. E olha para Saul. Era um homem orgulhoso. E o verso diz: pois aí desprezivelmente foram arrojados escudos. Os escudos de Saul e Jonatas. E a expressão desprezivelmente arrojado em hebraico é rejeitar, eu não quero isso, eu desprezo isso. Ele pegou o escudo, que para nós é a justiça pela fé, e disse: não preciso disso, posso ser justo por mim mesmo. E ele se expôs aos dardos, às flechas, ao golpe do Amalequita. Ele não somente jogou fora, mas ele desprezou aquilo. Desprezou. Amigo, a frase "os heróis caíram" foi repetida 3 vezes nessa canção. E Davi chorou.
por causa de Saul e de Jonatas. Eram homens poderosos. E homens poderosos caem. Com mulher, com dinheiro, pela soberba. Não somos melhores. Nós mantemos Jesus no centro. E sempre dependemos. No fato de que ele nos fez justos. E não nós mesmos. Isso é humildade de verdade. E toda a igreja diga: dê-lhe glória, aleluia, obrigado Jesus, amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar e onde estiver assistindo isso agora, amigo. Eu não sei o que você está pensando agora mesmo, mas não importa. O que você estiver sentindo ou pensando agora, o pensamento mais importante que você deve ter é este: eu estou bem com Deus? Estamos vivendo os últimos dias e não podemos ficar sem saber disso. Não podemos correr a uma feiticeira que tem conselho maligno. Não podemos correr para as ideias dos homens ou filosofia ou algum método feito pelo homem. O homem cujo fôlego está nas suas narinas, hoje aqui e amanhã se foi. Não se pode confiar no homem, mas se pode confiar no Senhor. E a Bíblia diz que Jesus falou essas palavras: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, isso é você, meu amigo, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer isso, meu amigo, onde estiver, faça essa oração de coração. Diga: Pai Celestial, obrigado por abrir os meus olhos, por me amar antes de eu te conhecer. E eu sei que agora mesmo, o fato de eu estar fazendo essa oração é por causa do teu amor e da tua graça que me trouxe a este lugar na minha vida, Senhor. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que ele morreu pelos meus pecados e levou o meu julgamento e foi ressuscitado dos mortos como uma proclamação de que os meus pecados foram eliminados. Agora mesmo, estou no Cristo ressurreto. Tu me colocaste no Cristo ressurreto, justo, santo, inculpável, aos teus olhos. Esta é a minha posição. Estou assentado com Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor para todo sempre. Sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado e completamente protegido. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Fique em pé. Meu amigo, se você fez essa oração, você agora é filho de Deus. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus. Levante as mãos aqui neste lugar. Não despreze essa oração. Quando eu faço essa oração, não estou só falando como a hora da bênção. Isso traz calma. Eu não oro só para trazer calma. Eu não faço isso só por fazer. Eu oro e declaro para liberar. E Deus sabe muito bem do seu futuro. O Senhor não vive no nosso tempo. Ele criou o tempo. Ele já foi na sua frente. Ele sabe como te colocar no lugar certo na hora certa. Que o Senhor te abençoe com a sua família durante essa semana. Que o Senhor conceda a você e a sua família que sempre estejam no lugar certo, na hora certa, durante essa semana. Que o Senhor te conceda a liberdade do medo, para que você não seja aquele que corre da voz do medo, mas será aquele que se move com a voz do Espírito, que se move com a voz da fé. Que o Senhor te guarde, te abençoe, te proteja, te guarde com a sua família de todo vírus, de toda infecção, de todo perigo, de toda doença e de todo o poder do maligno. Que o Senhor te guarde com o seu sangue. Que o Senhor acampe os seus anjos ao seu redor com a sua família, para te guardar em todos os seus caminhos. Com vida longa te satisfaz. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que você encontre o favor de Deus por onde você for. Que o favor de Deus esteja sobre a sua vida, abundantemente sobre toda a sua vida. E que você desfrute isso essa semana. Que o Senhor conceda a ti e a sua família sua shalom, paz, saúde e bem-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga:
Amém. Deus te abençoe. Amo vocês. Nos vemos de novo. Viva a vida com plenitude nessa semana. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.